O Senhor é bom, amém. Ele é fiel e sua palavra é verdadeira. E a realidade dele em nossa vida só aumenta mais que nós andamos com ele. Não é verdade? Aleluia. Então faz essa confissão juntamente comigo da sua fé. Oh, Pai querido, eu agradeço em nome de Jesus por iluminação, por revelação, que eu não sairá daqui da mesma forma que eu entrei. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço para cada pessoa que está aqui. Eu te agradeço, Senhor, porque você começou uma boa obra na vida deles e você é fiel para cumprir. Eu te agradeço, Senhor, para esse dia, para a expressão, para poder falar como eu devo falar, Senhor. E que você conhece todas as necessidades aqui, Senhor, e eu peço que você sopre elas em nome de Jesus. Você é o grande mestre, Espírito Santo. Você é quem revela. Você é quem nos mostra, quem nos guia, quem nos ajuda. Então, eu agradeço pela sua ajuda e você mostrando nós coisas esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Quem aqui gostaria ou tem um desejo de ser usado por o Senhor? Você tem esse desejo? Amém. É um desejo que quando você nasce de novo, nasce com você esse desejo. Você é filha de Deus. Então esse desejo para agradar ao Senhor, para ser usado pelo Senhor, é um desejo bom e é algo que vem dele na sua vida. Mas eu quero que você veja algo, porque hoje eu só queria falar um pouquinho no assunto de que eu amo falar sobre esse assunto, mas tem gente que fala: eu gostaria de ser usado por Deus, mas eu não tenho chamada para ser pastor, para ser um missionário ou que seja. Mas eu tenho tenho esse desejo para ser usado. E antes de você, até pessoas que têm chamado para o ministério, antes que eles conhecerem qualquer coisa, você precisa conhecer que Deus tem dado para cada um de nós a habilidade de comunicação com Ele. Nós chamamos isso de oração, amém? Mas é uma comunicação que nós podemos ter com Ele. E nessas orações vai ser o primeiro lugar que você vai ser usado pelo Senhor. É quando você começa a desenvolver sua vida de oração com Deus. Eu tenho o costume de falar, talvez você nunca sai do seu bairro ou de Olinda, mas você pode viajar o mundo inteiro em oração, nos seus joelhos, em oração. Você pode viajar, você pode ajudar pessoas que estão sofrendo nas mãos de aquele povo ISIS, fala assim, ISIS? Você pode ajudar eles. Você pode ajudar pessoas que estão no outro lado da terra. Você pode ajudar pessoas, você pode ajudar Israel. Você pode ajudar pessoas que não ainda conhecem Deus. Mas como assim? Como que eu posso ajudar tantas pessoas? E eu não sei se você estava aqui ontem, mas falamos um pouco sobre em Deus você não tem limites. E isso não é mais real em qualquer lugar do que em sua vida de oração. Porque em Deus você não tem limites, mas na sua vida de oração você pode ir e tocar e ajudar e edificar e estabelecer coisas em Deus que é necessário. A obra da igreja
primeiro começa em oração. Aleluia. Aleluia. Vai, por favor, para Efésios capítulo 6, versículo 18. Eu vou começar, de fato, com o versículo 14. Está, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos de couraça da justiça. Calça os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderás apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica. Você conhece que oração faz parte da armadura de Deus? Aleluia. E essa parte da armadura de Deus, o resto é assim, defensivo, mas oração é ofensivo. Você pode tomar novas terras, você pode possuir novos lugares em oração. Ele fala com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então ele fala, com toda a oração e súplica. Então tem muitos diferentes tipos de oração e eu não vou falar sobre os diferentes tipos essa manhã, mas eu quero falar do assunto de orar, porque nós somos chamados para ser o corpo de Cristo aqui na Terra. Né? Vocês concordam com isso? E uma das coisas que o Senhor falou é que minha casa será chamada uma casa de quê? De oração. E eu sou a casa de Deus, você é a casa de Deus. Minha casa será chamada uma casa de oração. Então, eu tenho estado aqui, eu sei que em outros países é a mesma coisa. Na Europa é a mesma coisa, nos Estados Unidos é a mesma coisa, no Brasil é a mesma coisa. Que pessoas ficam muito dissatisfeitos com o governo. Pessoas ficam muito dissatisfeitas com o que está acontecendo no país. Mas o que está acontecendo no país é uma reflexão das orações da igreja. Aleluia. Não fica com raiva de mim. A palavra em Isaías fala que o governo será sobre os seus ombros. Mas os ombros são onde? São no corpo. Então, onde será o governo? Onde estará o governo? Sobre o corpo de Cristo. Quem é responsável para o governo não é só aqueles que votam. Você tem que entender que você, como parte do corpo de Cristo, é responsável pelo governo. Aleluia. Pessoas pensam, eu não tenho responsabilidade, eu não, assim, isso está uma bagunça e começo a falar mal e eu não votei para essa pessoa, eu não votei para fulano de tal. E aquela dissatisfação com o que está acontecendo no país é uma reflexão das orações da igreja naquele país. Aleluia. E eu vejo isso em onde eu vou, quando pessoas começam. Agora tem lugares onde a igreja tem levantado e tomado seu lugar. E hoje eu queria admoestar você. Você acha que vocês conhecem como orar, mas admoestar você para tomar sua responsabilidade no governo brasileiro. Porque realmente você tem muito mais poder do que você conhece ou anda. Em oração. Em oração. Tinha nos anos 60 dos Estados Unidos, que houve a guerra de Vietnã, houve um grande escândalo com o presidente lá e umas outras coisas. E depois o outro presidente foi assassinado. E
foi anos muito difíceis. E o Senhor apareceu para o irmão Reagan e falou assim: a igreja dos Estados Unidos vai ter que prestar contas para tudo isso. Porque eles não estavam orando. A igreja dos Estados Unidos. E a mesma coisa aqui no Brasil. A igreja do Brasil vai ter que prestar contas para o que acontece no Brasil. Aleluia. A gente pensa, só roubam, ou só faz aquilo outro. Mas o que está atrás daquilo, você tem domínio sobre o que está atrás daquilo. Porque o inimigo amaria parar os anos. Eu estava com um amigo meu e ele falou assim que ele usufruiu, que o Brasil tem usufruído de 12 anos de bonança. E o inimigo ia amar parar aquilo. Por quê? Porque o Brasil está se levantando no Evangelho. Vai ser a maior nação de enviar missionários no planeta. E o inimigo quer parar aquilo. E quer causar que coisas param. Porque se pode parar a situação financeira do país, pode assim fazer que coisas ficam mais devagar no Evangelho. E nos últimos década e meia, o Evangelho tem crescido aqui. O Senhor tem feito grandes coisas aqui. E Ele tem enviado missionários de todo canto do mundo daqui. E é isso a vontade dEle. E só vai crescer. Mas se você não toma seu lugar como igreja para continuar assim, tomando domínio no governo, Ele pode arrumar situações que vai impedir a obra de Deus aqui e no mundo. Porque isso é o alvo dele. Não, ele não importa muito se tem gente com dinheiro, mas se eles não estão dando para a obra de Deus. Mas quando isso começa a acontecer, então começa a haver situações, as coisas que estão por trás. A maioria de pessoas só estão olhando o que vê. Aqueles ladrões, isso. Ela não é, ou ele, ou quem seja, não é um bom líder. E eu entendo isso. Mas o que está por trás disso? E onde está a sua autoridade? E o que você orou? E normalmente, se você está orando para as pessoas, você não pode estar amaldiçoando as pessoas. Não amaldiçoa seu país. Esse é um país que tem uma capacidade de ser a maior força no mundo para o Evangelho. Aleluia. E Deus quer fazer isso. E Ele está fazendo isso. Mas você tem que saber que o diabo não vai ficar lá sem fazer nada. A gente não luta contra carne e sangue, mas sim contra potestades, principados. São derrotados. Nossa luta é uma luta de fé. Quando você ora, você crê que suas orações estão mudando o governo do Brasil. O governo aqui do Pernambuco, o governo da região do Nordeste, o governo do Brasil. Que Deus está envolvido aqui no Brasil é evidente. Mas o avivamento que tem acontecido, como as igrejas, amados, você talvez não percebe que tem avivamento aqui. Mas no momento que você coloca seu pé fora daqui, você vai perceber numa grande maneira que vocês estão vivendo dias de avivamento, dias de céu aqui na terra, dias bons, abençoados. Porque eu estou num lugar que você pensa algumas vezes, Senhor, eu sei que você não desamparou esse lugar, porque sua palavra fala. Mas para ver mas se você é movido pelo que você vê, se você é só movido pelo que você vê, você pode ficar bem descorajado. Mas quando a gente vem aqui, é um refrigério para nós.
Tem o pastor Moisés, cadê ele? Ele falou para nós, ele apresentou o homem lá no hotel. Oh, ele é irmão em Cristo. A gente fala, oh, aleluia, man. Assim, é uma bênção isso. Cada lugar tem a mulher que ajeitou meu cabelo lá em Campina Grande. Ela era uma crente. Eu fico tão alegre. Eu gosto disso. Mas assim, tem lugares que você é o quê mesmo? É como um ET tem chegado. Eu já ouvi falar que assim, isso é uma história. Eu não acho que ninguém realmente ferve um sapo, mas que se você coloca um sapo e você coloca água baixa e começa a ferver, ele não percebe. E algumas vezes, eu acho que espiritualmente, por causa que vocês estão acostumados, você nem percebe que Deus tem feito grandes coisas no seu meio. Porque vocês estão acostumados de ver outras pessoas que são crentes, evangélicos, que amam a Deus. E não percebe que, estou vivendo dias de avivamento. Ananias e Safira, eles estavam no maior avivamento do dia, não perceberam. Não deixa isso acontecer contigo, amém? Mas Deus, Ele está querendo que sua igreja levante aqui no Brasil e carrega o governo sobre os seus ombros. Aleluia. Você tem como igreja mais poder do que presidente Dilma. Aleluia. Você tem mais poder nesta terra do que qualquer presidente ou líder. Por quê? Porque o governo está sobre os seus ombros. Deus tem chamado a gente para orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica. É o chamamento da igreja. É uma das razões da igreja, do corpo de Cristo aqui na terra. Mas eu quero ver a obra de Deus continuar. Eu sei, vocês querem ver. Quem mais de tudo Deus quer ver. Mas algumas vezes, impedimentos. Se a igreja não ora, amados, vocês têm um risco de perder muita terra que Deus causou vocês possuírem. Se a igreja não ora. E claro, você ora para suas necessidades, mas não é esse tipo de oração que eu estou falando agora. Eu estou falando de uma oração que você vê a sua nação. E você deixa o Espírito Santo direcionar em outras línguas, em próprio português, como é para você orar. E você não amaldiçoa seu país, mas você declara a bênção sobre o Brasil. Amém. Aleluia. Quem aqui conhece ou já ouviu falar de T.L. Osborne? Alguém já ouviu falar? Uma das coisas que ele falou antes de, assim, para estar com o Senhor, acho que ele foi embora ano passado, mas já faz um tempo que ele falou isso, que o Brasil ia se tornar o maior enviador de missionários. Aleluia. Isso tem começado, mas o inimigo amaria parar isso. Não dorme quando é para vigiar. Amém? Não, assim, deixa que a terra que a igreja aqui no Brasil tem possuído, não deixa que isso seja tomado de você. É seu lugar para vigiar e para orar. É nossa responsabilidade para se levantar e falar, não, eu não vou permitir que isso aconteça aqui de novo. Eu não vou permitir isso. E o Senhor quer que nós se levantamos. E o Senhor quer que nós possuímos a terra. Aleluia. Mas isso vai começar
nas suas orações, vai começar em Deus, no Espírito, orando todo o tempo, com toda a oração e súplica. Você tem mais poder do que o governo aqui no Brasil. Primeira vez, vocês têm que ver isso. Porque algumas pessoas pensam, eu estou sujeita a tudo o que eles decidem. Eu entendo isso, mas eles estão sujeitos a tudo que vocês oram. Aleluia. É por isso que em Deus você não é limitado. Pessoas pensam que nós nós estamos sujeitos ao governo, mas eles estão sujeitos às suas orações. E tomando o seu lugar em Deus, em oração, você vai ver que coisas vão se alinhar de novamente. E vão se ajustar novamente. Tem coisas que têm ocorrido que você pode mudar aquilo em oração. Aleluia. Que você pode mudar. Tem algumas coisas que não pode mudar. Mas a maioria de coisas que você vê, as coisas que não pode mudar, coisas assim que já assim, aquilo está já encaminhado, mas tem coisas que podem mudar na palavra de Deus. Tem gente que sofre. Agora, vai além no Brasil e tem gente que está morrendo todo dia que é crente, por causa que é crente. Gente, quando eu primeiro entrei no Evangelho, e eu ouvi aqui nos últimos dias, assim, que grandes tenebras iam cobrir a face da terra, sabe o que meu pensamento era daquilo? Assim, que pessoas iam estar em pecado, que pessoas iam para os shows rebolando, pessoas iam para estar em pecado sexual ou outros tipos de pecado. É isso que eu pensava que era grandes tenebras que ia cobrir. Isso tem uma parte, mas isso, quando você vê pessoas sendo degoladas porque são crentes, isso é tenebras aqui na face da terra. E nós não somos redimidos da perseguição. Quero que você saiba disso. Vocês usufruem dessa bênção de ter liberdade aqui no Brasil, mas em muitos lugares não é assim. Não é assim. Mas como é? E se eu não posso viajar para lá? Como é que eu posso tocar aquela nação? E se Deus não me está enviando para lá? Mas eu tenho um coração para ajudar aquele povo lá, que está sofrendo. Como que eu posso tocar aquele povo? Você tem uma boca? Aleluia. Você tem a palavra? Você pode ajudar eles. Vai lá para o livro de Atos, por favor. Livro de Atos. E vamos olhar. Deixa eu ver aqui. Capítulo 12. Que aqui você vê crentes sendo perseguidos por causa de ser crentes. Em versículo 1, fala, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. O que é isso? Ele foi morto. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também o Pedro. E eram os dias de pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o na cárcere, entregando 4 escoltas e 4 soldados cada uma para o guardarem. Tensionado, apresentou-lo ao povo depois da Páscoa.
Pedro, pois, estava guardando na cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aleluia. A igreja estava na cárcere? Não. Algumas vezes nós pensamos que a única maneira que nós podemos fazer uma diferença se você está lá fisicamente, mas realmente isso não é verdade. Isso não é verdade. Você pode tocar pessoas no outro lado do mundo com suas orações. Você pode ajudar um Pedro que está na cárcere por causa de ser crente. Você pode ajudar uma pessoa que está para morrer no outro lado do mundo, sendo perseguido. Nós devemos, se você mora num país livre como assim, devemos agradecer a Deus todos os dias, ajoelhar e orar para aqueles que não moram em países assim. E que poder ajudar, poder tocar, poder livrar. Olha o que fala aqui. Em versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardaram a cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real que lhe se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão do ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Que intercessão da igreja fez o quê? Manifestou o poder de Deus por meio de um anjo. Amados, e depois o que? O portão abriu automaticamente. Algumas vezes pessoas estão tendo quase bater a cabeça para abrir coisa, e Deus quer que oração seja feita e as coisas abrem. E aquele anjo apareceu de onde? Do céu, enviado pelo Senhor, porque alguém pediu. Alguém fez intercessão. Tem anjos enviados por Deus que pode ajudar pessoas que estão para morrer. Que Deus poderia enviar se a igreja fazia intercessão. Aleluia. A igreja é forte aqui. Vocês podem ajudar muita gente daqui. Muita gente que ia morrer pode ser resgatado, salvado por causa das suas orações. Aleluia. Você acha que foi bem que a igreja fez intercessão para Pedro? Pedro continuou vivendo e pregando o evangelho por muitos anos depois disso. Aleluia. Nós temos poder como a igreja de Cristo aqui na terra. Se você pensa que você não é usado pelo Senhor, amados, isso será, em primeiro lugar, você será usado pelo Senhor. Pede, ele começa a orar. E isso também ajuda que nós não só olhamos para nós mesmos. Se suas orações é só sobre você, peça o Senhor para te mostrar além. Amém? Você sabe que a palavra de Deus fala que quando Jó orou para os amigos, o Senhor mudou a sorte de Jó. Quando ele orou para os outros, o Senhor mudou a situação dele. Aleluia. Nós precisamos olhar além. Senhor, me mostra quem você quer que eu ore hoje. Para que você quer que eu ore hoje?
Senhor, me mostra. E pode ser seu vizinho, mas pode ser um país vizinho, ou um país bem distante, que no seu mundo diário você não vê, mas que Deus vê todos os dias, e está no coração dele para ajudar aquele povo. E Ele pode enviar você em oração. Você pode ser enviado em oração. Você pensa que eu não tenho um chamado missionário, então eu não vou ser enviado para nenhum lugar. Mas isso não é verdade. Ele pode te enviar em oração. E você pode mudar. Eu totalmente sou persuadida desse fato. Que no dia quando galardões e coisas estão, no dia de Cristo, quando essas coisas estão sendo dadas, eu não creio que somente será assim um evangelista que teve grande cruzada, ou uma pessoa que está aqui na frente que é muito vista, ou que seja. Eu não creio que eles serão o maior assim, receberão o maior galardão. Por que eu não creio isso? Porque eu sei que existem pessoas que ninguém vê. Que ninguém vai ouvir o nome deles. E ninguém vai reconhecer eles aqui. Mas Deus vai reconhecer eles lá. Porque eles ajudaram a mudar nações. Porque eles ajudaram a mudar vidas. Porque eles perseveraram em oração. Quando ninguém estava vendo, mas com o céu, eles eram conhecidos no céu. E Deus vê. E Deus se lembra. Aleluia. Deus se lembra. Às vezes, tanto que a palavra fala de uns certos... no livro de Apocalipse, que tinha umas taças. E que quando abriram... era perfume. Um bom... Mas era... Aqui tinha nessas tacinhas... Era as orações dos santos. Tem orações que estão respondidas ainda hoje. E o pessoal já foi para a glória, eles já estão no outro lado. Mas as orações deles ainda estão sendo respondidas hoje. Aleluia. Tem gente na China que Deus está querendo que você ore para eles. Tem gente em países muçulmanos que conhecem ao Senhor e estão em perigo de vida. E Deus quer que você ore para eles. Amados, isso é missões também. Aleluia. Isso é missões. Não é sempre pessoa em frente de outra gente, não. Aleluia. A gente conhece pela essa história que a igreja estava fazendo intercessão para Pedro. Pedro, nós conhecemos quem ele é. E eu acho engraçado o resto da história. Porque eles estavam fazendo intercessão, mas não tinha caído a ficha ainda aqui. E quando o Pedro bateu na porta, eu sou Pedro. Quê? Você não é Pedro, não. A moça, o quê? Por quê? Porque ela tinha um conhecimento natural. E não caiu a ficha ainda que Deus tinha respondido às orações que eles estavam fazendo. Aleluia. Mas é nosso chamado. É o mandamento do Senhor para afetar nações. E afetar nações não é só entrar num avião e ir para o outro lado e ministrar. Não. Afetar nações é se ajoelhar e se entregar para a oração. E crer que suas orações estão sendo efetivas. E ser guiado e deixar que Deus use você. E ver além o seu mundo. E ver além a sua história. Os seus problemas. E ver o que Deus vê. Se você começa a fazer isso, amados, sua visão vai ficar tão maior. Vai ficar muito maior. Eu tenho o costume de falar que você não é muito jovem e você nunca é muito velho demais para o Senhor te usar. Porque se você tem numa boca, você pode tocar nações. Aleluia. E é isso que o Senhor está querendo despertar em nós. Que o Senhor está querendo levantar em nós. Para não esquecer.
para não esquecer o seu poder em oração. Não pensa, o país está numa situação, não está indo bom, isso e aquilo outro. Então muda a situação do país. Aleluia. Muda a situação do país. Eu me lembro de o tempo quando a muralha de Alemanha, fala assim, caiu. Você sabe como aquilo caiu sem nenhuma guerra? Teve um homem, que pelo nome de Jim Caseman, que tinha traduzido muitos dos livros de irmão Hagin, e uma deles era a Autoridade do Crente. E tinha gente no Alemanha do Leste, fala assim? Qual era o fechado? Era o Oriental ou Oriental, isso. Desculpe, eu falo Leste, minha mente é outro. Mas tinha gente lá que tinha pegado cópias desse livro, Autoridade do Crente. E eles começaram a orar. Eles deram esse testemunho lá. Eles começaram a orar. E de repente, aquele muralho entre a Alemanha Ocidental e Oriental caiu sem ninguém morrer. E isso é a vontade de Deus. E tem outra muralha que ainda existe, de bambu, da Ásia, da China. E antes que o Senhor voltar, uma profetisa que se chamava-se Jeannie Wilkerson, ela falou assim, quando você vê o filho se levantando no Oriente, saiba que o fim tem chegado. Deus está querendo que nós afetamos o Oriente. A gente usufrui de muitas liberdades e privilégios aqui no Ocidente, que não tem em outros lugares. E é o fim dos tempos. Como que a igreja aqui pode socorrer aqueles países lá? Talvez você nunca vai num país muçulmano, talvez você vai. Mas você pode ir hoje, à tarde. Aleluia. Você pode viajar para onde você quer nas suas orações. Não tem que esperar um visto, não tem que esperar o Senhor levantar parceiros, não tem que esperar nada disso. Você só se ajoelha e você vai. Ou você senta num lugar, o seu lugar de oração, qual seja o seu lugar de oração. Tem coisas que Deus quer fazer no Oriente e Ele vai segurar as nações que têm o Evangelho responsável para quem não tinha. O que a igreja fez? Especialmente um país assim, avivado. Ensinado. Que conhecem as verdades da palavra. Então, o que você está fazendo para ajudar aquele povo? Deus, Ele tem interesse de ajudar pessoas. Você entende isso? Eu vejo atrocidades humanas. Coreia do Norte tem atrocidades acontecendo hoje, enquanto a gente está aqui, que é no nível, ou pior, do que a Segunda Guerra Mundial, naqueles campos de concentração. As mesmas coisas e piores estão acontecendo hoje. E como é que a gente vai entrar lá? Como que pode entrar lá? Fisicamente, é muito difícil. Mas em Deus, não é. Tem pessoas que escapam de lugares assim e começam a relatar as atrocidades que são cometidas lá. A Coreia do Norte, o Senhor não esqueceu daquele povo que está detrás daqueles ditadores lá, daquele ditador. Ele não esqueceu daquele povo. A igreja
O governo está sobre o corpo de Cristo. O governo está sobre nossos ombros. É responsabilidade de quem? De nós, de você, de eu. Para não deixar. Muitas vezes é mais fácil virar nossa cabeça. Eu já tenho suficiente coisas para pensar e problemas para ajeitar. Então a gente vira nossa cabeça para não ver o sofrimento dos outros, porque mexe com nós. Porque não é bom. Mas não vira sua cabeça. Senhor, ajuda-me a ajudar eles. Não vira sua cabeça. Abraça aquilo. Ok, Senhor? Você quer orar para a Coreia do Norte? Vamos lá. Vamos lá. Você quer orar para aquele povo que está sendo assassinado pelas mãos de ISIS? Ou pelas mãos de quem seja? Vamos lá. Aquele povo que está sofrendo, sem nenhuma comida, sem nada. Vamos lá. Porque algumas vezes, como crentes, a gente... esse é meu mundo. Não mexe com o meu mundo. Não. Você faz parte do mundo de Deus. E Ele vê maior do que só seu mundo. Aleluia. Eu quero poder ajudar pessoas. E eu entendo que não é só eu indo para lugares. Agora, claro que tem coisas físicas que nós podemos fazer. Claro. O chamado da igreja é para ajudar pessoas pobres, especialmente na casa da fé e coisas assim. Claro, tem coisas físicas que podemos fazer para ajudar pessoas que estão sofrendo. Mas hoje eu queria falar o que todos nós podemos fazer em oração. E como todos vocês podem viajar em Deus para tocar pessoas que talvez você nunca vai conhecer. Só no outro lado você vai conhecer. Deus está querendo despertar isso. E vai começar orando pela sua própria nação. E daí vai. Mas não deixa os acontecimentos que você vê ao seu redor começar a desanimar a obra que Deus começou aqui no Brasil. Porque não vai. E não vai parar. Amém. Vai além. Vê além. Sem limites. Porque isso é nosso lugar em Cristo.